Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus filhinhos, minhas filhinhas, aqui estamos na nossa teledireção espiritual. O nosso tema de hoje, buscar a virtude da fortaleza. Eu me baseio aqui nesta explicação no livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Vamos ver então as características da fortaleza. Muito bem, a fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade, para que seja capaz de enfrentar sem medo coisas boas que são difíceis e de ir atrás do bem árduo, sem desistir, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem queixa, sem desistência de nossa parte. Vejam só. Ora, a fortaleza, ela tem duas manifestações. Ela nos dá duas capacidades. A primeira é a capacidade de assumir ideais, tarefas ou deveres difíceis. Vejam que o catecismo fala no número 1808. É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. A outra capacidade que nos é dada pela fortaleza é a de resistir, de suportar. Torna-nos, diz o catecismo, capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições, ainda no número 1808 do Catecismo. Pois bem, meus amados irmãos, então vejam que a fortaleza nos concede estas especiais capacidades para não desistirmos, para irmos em frente. Muito bem, meus amados irmãos, o que podemos ter de fragilidades que impediriam, portanto, de vivermos na fortaleza que vem de Deus nosso Senhor, na fortaleza que é uma virtude moral, mas fortalecida, robustecida pela graça de Deus. Pois bem, em primeiro lugar, podemos ter o defeito de fugirmos de ideais, tarefas ou deveres só porque são difíceis. Então, se eu vejo que algo é bom, mas é muito difícil, eu fico o quê? Desanimado. Fujo disso. Não quero saber disso na minha vida. Se é difícil, eu não quero. Eu quero sempre o caminho mais fácil. Vejam que terrível esta fragilidade. Outra fragilidade é pararmos quando surge um obstáculo que nos desafia. Então surge lá um obstáculo, eu não quero lidar com isso, é complicado demais. Então eu paro diante desse obstáculo, pronto, não vou adiante naquilo que eu havia proposto a mim mesmo de fazer. Vejam que terrível isso. Outra fragilidade, ter medo do sacrifício. Meus amados, para alcançarmos grandes coisas na vida, temos que ter o espírito de sacrifício, não tem jeito, temos que sacrificar alguma coisa. Suponhamos um rapaz que queira estudar medicina, queira se formar médico. Ele vai ter que fazer uma série de sacrifícios para poder chegar até o fim. Talvez até mesmo deixar de se divertir tantas vezes para que possa se dedicar aos estudos. Vejam só. Então, amados, não podemos ter medo do sacrifício. Muito bem. Depois, ter horror ao sofrimento. Meus amados, o sofrimento faz parte da nossa vida, não tem jeito. E se tivermos que alcançar um bem com sofrimento, vale a pena, ponto final. Não sejamos como as pessoas do mundo que só querem prazer. Não, não tenhamos medo do sofrimento. Se nos leva a um bem maior, vale a pena sofrer, sem dúvida alguma. Outra deficiência, sermos comodistas. Então, vivendo uma vida medíocre.
Não queremos complicar a nossa vida com grandes coisas. Então eu vou simplesmente, como se diz, levando a vida. Outro defeito, ter moleza. Vejam só. Então falta a disposição para lutar. Vejam só. Há pessoas que são tão moles, mas tão moles que falta-lhes a coragem de se levantarem de uma cadeira para fazerem alguma coisa para ajudarem uma outra pessoa. Vejam só, a moleza é muita. A pessoa se esparrama no sofá da sala e fica vendo televisão. Então, a moleza, evidentemente, é um empecilho para vivermos a fortaleza. Também temos que considerar um outro defeito, a frivolidade. O que é frivolidade? A falta de firmeza para tudo. A leviandade no agir e no falar. Vejam só. Então, a pessoa não tem firmeza, não tem disposição, age de qualquer modo. Vejam só. E um último defeito que podemos ter, espero que não o tenhamos, claro, ser daquelas pessoas que pensam que fizeram já muita coisa e se cansam de fazer até o que seria o mínimo imprescindível. Então a pessoa raciocina, olha, eu já fiz muito, chega, agora vou descansar, estou cansado. Não quero me esforçar nem nas pequenas coisas. Vejam aí que absurdo. Então, a pessoa evidentemente não terá fortaleza aí. Muito bem, meus amados irmãos. Então, vistos esses defeitos, que eu espero que não tenhamos, claro, vamos ver o que devemos fazer para adquirirmos a fortaleza. Existem 3 forças que devemos colocar em ação para que atinjamos a fortaleza na nossa vida, esta virtude moral da fortaleza e, mais ainda, robustecida pela graça de Deus. Bom, em primeiro lugar, temos que ter um ideal. É o ideal que nos move. Vejam só. É o ideal que nos dá disposição. Vejam, aquele que possui um motivo poderoso na sua vida, um ideal pelo qual vale a pena, ele vai lutar por esse ideal, vai viver por esse ideal e vai até morrer por esse ideal. Então, se temos um grande ideal na nossa vida, nós faremos de tudo para alcançarmos esse ideal. Ora, meus amados irmãos, na nossa vida cristã, qual é o nosso ideal? Jesus Cristo, nosso Senhor, fazer a sua vontade, estar com Ele pelos séculos dos séculos na pátria eterna. Então, esse é o ideal da nossa vida, meus amados irmãos. Se tivermos Cristo como ideal da nossa vida, nós teremos força para enfrentar qualquer dificuldade. Então, esse é o maior ideal da nossa vida, sem dúvida alguma. Podemos ter outros ideais, sem dúvida alguma, mas o mais importante, o mais poderoso, o fundamental é esse aqui. Se você não tiver esse ideal, lamento muito, você está aí perdendo o seu tempo no planeta Terra. Então, nosso ideal é Cristo. Muito bem. A segunda força, que devemos colocar em movimento. A fé que nos dá o quê? Segurança. Vejam só, tem uma passagem da Bíblia aqui que nos explica isso. São Paulo nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejam só. Então, meus amados, qual é a grande fonte da nossa fortaleza, da fortaleza de filhos de Deus? A confiança total em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu confio em Deus, eu vou até o fim. Eu não desisto, porque eu sei que Ele vai me impulsionar, me defender. Vai me dar o quê? Disposição para que eu enfrente qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Vejam só. Por fim, meus amados irmãos, a disposição do sacrifício. Eu tenho que ter essa disposição, esse espírito de sacrifício na minha vida. Falávamos que o sacrifício pode ser necessário para alcançarmos um bem muito grande. Muito bem, meus amados irmãos. Vejam só, a virtude da fortaleza, como todas as outras virtudes morais, claro, ela se consolida e cresce com o nosso esforço repetido. Então temos que repetir constantemente a nossa luta. Então são atos constantes, repetidos, deliberados. Então, repetindo os mesmos atos, lutando com a mesma força a cada dia,
chegaremos então à fortaleza. Muito bem. Se nós queremos ser fortes, meus amados irmãos, se queremos ser fortes, o que nós devemos fazer? Mortificações concretas para vencer a moleza de caráter e a falta de espírito de sacrifício. Vejam só. Né? Que mortificações poderiam ser essas? Por exemplo, para vencer a moleza de caráter. Levantar-me do sofá. Fazer algo. Oferecer-me para ajudar as outras pessoas. Por exemplo. Falta de espírito de sacrifício. Estar disposto, então, a mortificação que eu posso fazer por exemplo, estar disposto a sacrificar um tempo para visitar um doente, por exemplo. Olha aí. Então, espírito de sacrifício. Vou sacrificar uma diversão, por exemplo, que eu teria para visitar um doente. Estão vendo? Então, isso vai fortalecendo o quê? O meu coração, a minha vontade, a minha vida. Vejam, tem alguns pequenos pensamentos que podem nos ajudar aí nesta vivência do sacrifício. Em primeiro lugar, temos que dizer constantemente não às tentações da facilidade e da covardia, tá claro? Não busquemos o caminho fácil, cômodo. Se temos que buscar o bem, temos que estar preparados para termos o caminho difícil. Então vamos dizer não às tentações da facilidade e da covardia. Nada de covardia, nada de render-se ao medo. Outro aspecto importante. O que você tem que fazer, faça sem hesitar, tá claro? Não fica adiando. A procrastinação é um mal de tanta gente. Ficamos deixando para depois. Depois eu faço isso, depois eu faço. Não, nada disso. Tem que fazer? Faça e ponto final. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é o que diz o velho ditado. E por fim, meus amados irmãos, lutarmos para vencermos nas coisas pequenas. Se nós formos fracos nas pequenas realidades da nossa vida, como seremos diante das grandes coisas? Então, nas pequenas realidades temos que ser o quê? Fortes, dispostos. Isso, então, fortalecerá, sem dúvida alguma, o quê? Este nosso espírito de sacrifício. Vejam só. Pois bem, meus amados irmãos, que essas indicações nos ajudem, então, a obtermos esta virtude da fortaleza pelo nosso ideal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.